Meritíssimos e meritíssimas! Está começando mais um Toga Voadora. Hoje nós estamos aqui com um julgamento, que é aquilo que a gente mais tem energia para fazer. Gostei! Nós quisemos trazer um julgamento sobre a série que está ainda na hype, ainda da qual falamos na semana passada, que é Altered Carbon, o último lançamento da Netflix. Caso você não tenha visto os nossos vídeos de resenha do livro, estão todos aqui, ó. Tem um monte. Tem um monte. A gente resolveu trazer esse julgamento porque a nossa proposta é, sempre que tiver uma questão polêmica, vir discutir elas aqui com vocês. A gente sabe, como alguns de vocês comentam e conversam com a gente, esse não é nosso vídeo com o maior número de visualizações, não é uma coisa que faz tanto sucesso, mas é a proposta inicial pela qual a gente criou esse canal. Então a gente gosta muito de vir aqui discutir esse tipo de coisa com vocês. Como hoje o tema que nós vamos tratar é um tanto complexo, eu gostaria de dar só um aviso aqui no início de que, como de costume no julgamento, nós vamos mostrar os dois lados da situação. Será sorteado aqui quem irá acusar um lado e quem irá defendê-lo. Não necessariamente vai representar as nossas opiniões pessoais. O juiz que tomar uma decisão no final do vídeo, a decisão dele vai ser em relação à argumentação e discussão que nós tivemos aqui. Ele não está destinando nenhuma verdade absoluta sobre o mundo ou sobre a vida no geral. Partindo agora então para o assunto de fato. Dentro de Altered Carbon, a gente já inicia a série e tanto o livro com um ponto bem polêmico, que é a resolução 653. Uma resolução que está para ser aprovada pela ONU, que vai estabelecer que os neocatólicos podem ser reencapados depois de assassinados para depor sobre o que aconteceu com eles, sobre suas mortes e, no caso, a pessoa que causou aquilo. Então você que assistiu a série ou leu os livros, sabe que os católicos do mundo começam a protestar contra aquilo porque eles acham um absurdo o fato deles estarem sendo obrigados a ser trazidos de volta à vida e colocados numa nova capa. O que contraria totalmente a crença deles. Para depor. Mas tudo isso é argumentado na questão da história de que seria necessário para que eles pudessem testemunhar acerca de quem foi o assassino que deu fim à vida deles. E o que acontece é que nós começamos a série com essa resolução não tendo sido aprovada e várias coisas acontecem, feijoadas, etc. No final, a resolução termina aprovada. Como a gente não se contenta com a decisão dos juízes do da universo série de Altered Carbon, a gente quer fazer a nossa ficção aqui e fazer no nosso tribunal. Se a resolução 653 deveria ser aprovada ou não. Por força do artigo 1º do Código de Ética dos Fãs, nós advertimos: este vídeo conterá spoilers. Costume, sorteio. Como de costume. Não, você já foi defesa umas duas vezes já. Mas é o que você eu acho gosta, que né? eu fiz defesa, É o que né? você gosta, né? Eu gosto, gente. Adoro ser acusação. Então eu vou defender a aprovação da lei e a Ju vai acusar a lei, afirmando que ela não deveria ser aprovada. Antes da gente falar da resolução 653 em si, eu acho que é muito importante a gente dividir que o ser humano em sociedade ele está inserido tanto dentro da esfera pública quanto da esfera privada. E a esfera pública, nesse sentido aqui, eu estou me referindo à lei e ao ordenamento jurídico que está por fora dele, ditando como ele deve se comportar em sociedade. E dentro da esfera privada, eu quero trazer a crença, que é um elemento subjetivo daquilo que guia o ser humano dentro da sociedade. E eu nem tô falando só de crença religiosa, tô falando de superstições e vários outros elementos que juntos formam aquilo no que você acredita. Isso é uma parte de você. Quando a gente fala da crença religiosa, a gente tá falando de um aspecto importante dentro dessa individualidade do sujeito, que é a espiritualidade dele. E ali entra aquilo que ele acredita sobre a morte, a vida e etc. A partir do momento em que o Estado te permite ter essa crença religiosa, manifestá-la e cumprir com os rituais, a partir do momento que essa crença passa a ser parte da sociedade também, ele te dá autonomia de existência. E aí ele te confere importância. Você passa a ter a questão da liberdade religiosa, porque pessoas vão acreditar em coisas diferentes. Então você tem que saber que todas essas crenças são respeitadas. No mundo fictício de Altered Carbon só sobra esse neocatolicismo. E ele tem uma crença muito forte
de que o cartucho não armazena a alma da pessoa. Se o cartucho não armazena a alma da pessoa, ela nasce com aquela alma, é aquele corpo que tem a alma. A partir do momento em que você insere o cartucho em outra capa, você está trazendo de volta à vida, você está exercendo uma função de Deus e você está trazendo uma consciência que não tem alma, que, de acordo com a crença deles, é uma aberração, não era para existir. Isso não é uma obra de Deus, de acordo com as escrituras. E isso é o que eles colocam dentro do universo de Altered Carbon, que tanto ofende eles. Essa resolução viola o princípio mais básico da crença deles, daquilo que eles acreditam da subjetividade. Você ser trazido à vida novamente, você está questionando a sua própria crença. Você está se desafiando ali. E você trazer um ser, uma consciência sem alma, é como eu disse, não é concebível, é uma aberração, não devia existir. E as consequências que isso traz para essa pessoa que tem tão fundo dentro de si esses princípios religiosos podem ser imensos. Porque aquilo que a pessoa acredita, como eu disse no início, faz parte de quem ela é, constitui ela. Para você invadir essa esfera individual da pessoa, você tem que ter um consentimento. E quando eles se declaram católicos, eles se registram como católicos, como pessoas que não querem ser trazidas à vida novamente, o consentimento aqui vai ser a chave para tudo. A partir do momento em que você não consente que o Estado invada a sua vida privada dessa forma, pelo contrário, você se registra, você se cadastra como uma pessoa que não quer ser trazida à vida, e eles permitem isso, eles assumem que é possível que você escolha ficar morto, você está desrespeitando a própria dignidade da pessoa humana. E a ONU continua existindo lá e continua mantendo esses princípios de dignidade da pessoa humana. Aprovar essa resolução é como você simplesmente descartar a autonomia privada e a vida privada de uma pessoa. Você está descartando tudo aquilo que ela afirma ou deixa de afirmar sobre si mesma. Bom, para fazer aqui a minha réplica e posteriormente a minha defesa, uma coisa que eu não vou fazer em momento algum é tentar falar que o Estado não está invadindo a esfera privada da pessoa, que ele não está ferindo ali o princípio de escolha dela, porque isso é certo para todos que ele está. Mas, quando é que nessa questão jurídica... Mas é certo ele está fazendo? É exatamente aí que a gente vai entrar. Quando é que é certo a gente deixar que o Estado fira algum direito que a pessoa tem? Bom, isso é uma coisa que a gente estuda na faculdade de Direito lá no início, quando a gente estuda sobre princípios. Isso é chamado de sopesamento de princípios. Os princípios são conceitos mais amplos e abrangentes, como o direito à vida, o direito à liberdade. Então, quando ocorre um conflito de princípio, a gente deve analisar no caso concreto qual dos dois deve sobressair, ou seja, fazendo um sopesamento. Qual vai ser o mais pesado e qual vai ser o melhor a ser utilizado naquele caso. E como a gente sabe qual vai ser o melhor princípio a ser aplicado? Bom, isso não é tão simples. Normalmente você deve escolher aquele que trouxer mais benefícios para o caso, ou seja, que mais garantir direitos àquelas partes que estão em conflito. Então, nesse caso, a gente tem que fazer um sopesamento de princípios em relação ao princípio da autonomia da vontade, que seria aqui o quê? A questão da pessoa ter o direito de escolha, né? De decidir se ela quer voltar à vida naquele momento ou não. E a questão do princípio do interesse público, porque aqui o que está sendo colocado em jogo é uma visão mais ampla ali da solução de um homicídio, né? A gente não pode ter a visão de um homicídio como uma coisa individual ali, de simplesmente fazer justiça para a pessoa morrer ou não. Não, a resolução de um homicídio é uma ação quase que preventiva para a segurança social, sabe? Você tem que descobrir quem matou ali aquela pessoa para que o agente daquele crime possa sofrer as consequências dos atos dele, né? E assim você possa garantir uma maior segurança social para a população. Nesse caso, então, a grande importância que a resolução traria seria garantir um trabalho bem mais efetivo do Estado, da polícia, né? Para que casos como esse pudessem ser resolvidos, para que a segurança social pudesse aumentar
e também para impedir que casos como os exemplificados na série aconteçam, onde acontece, por exemplo, o quê? A questão das pessoas que não eram católicas, mas aí são assassinadas e têm o seu registro falsificado. E eles falsificam o registro delas para que a polícia pense que elas são católicas e assim não as reencarne. Mas enfim, eu vou explicar tudo isso melhor na minha defesa. Como eu disse na minha réplica, então, a questão que tem aqui é a questão do interesse público. A gente tem que entender que o interesse público também está relacionado aqui com a dignidade da pessoa humana. Nesse caso aqui, um âmbito da dignidade da pessoa humana mais coletivo. A gente está expandindo aqui a garantia de segurança para toda uma sociedade. Fazendo um paralelo com a lei brasileira e também com a lei de diversos outros países, uma coisa que não é permitida é você negar testemunho em um caso. Você não tem o direito de negar testemunhar em alguma coisa que você presenciou. Obviamente, hoje em dia não tem essa polêmica de você testemunhar o seu próprio assassinato, porque isso ainda não é concebível. Mas você consegue entender por que você seria obrigado a testemunhar, nesse caso, seguindo a mesma lógica do que nós temos hoje em dia. Uma coisa muito simples, que não se relaciona aqui nem a princípios, nem a área jurídica, mas que seria preciso parar para pensar e analisar até a questão científica ali na série, é que na ficção proposta naquele universo, vamos colocar da seguinte forma: o cartucho armazenaria então todas as informações do seu cérebro para que elas pudessem ser transportadas para um outro corpo com outro cérebro. Dados, Seria então ali o seu banco de dados, que é exatamente por isso que os católicos acreditam que o cartucho não armazena sua alma. Se você parte desse pressuposto, você entende o quê? Da mesma forma que hoje em dia você pode abrir um corpo e fazer uma autópsia, você pode chegar ali naquele corpo e extrair alguns dados dele. Por quê? A juiz nem tá me ouvindo. Porque ela já escolheu que você vai ganhar, tá vendo? Acho isso uma injustiça. Eu ouvi todos os argumentos da Ju. Você vai eu vou te falar tudo de novo. Partindo do pressuposto de que o cartucho então armazena apenas os dados do seu cérebro e não a sua alma, nesse caso você iria extrair os dados daquele corpo para poder resolver o crime. Porque se não tem mais alma naquele cartucho, quando você ativa ele novamente, você está ativando ele numa capa provisória para falar: fulano, quem te matou? Beleza, fulano, morre de novo. A alma da pessoa não tá ali, a alma da pessoa já foi embora. Então é como se você enfiasse um pendrive na pessoa e tirasse a informação. Você tá questionando a crença deles. Aqui, tipo assim, não. Eu estou falando exatamente o que é dito na crença. Não. Muito pelo contrário. A aberração é você ser trazido à vida de novo. Se eles inventarem uma forma de pegar o cartucho da pessoa e extrair os dados de lá, ok. Agora você acordar aquele banco de dados, aquela consciência, é o problema. É o que eles falam errado. Você não pode questionar a crença quando você tá falando sobre a resolução. Você tá questionando os termos da resolução. O meu tempo acabou. Você tá questionando os termos da crença. Tá errado, tá errado. Alguém tá me interrompendo aqui. Sim, tá bom? Por favor, ordem. Senhorita, não deixar o outro fazer argumento, por favor, vou ter que retirar a senhora da sala. E por fim, uma coisa que eu sei o quanto é polêmica, mas que eu acho muito importante ser debatida, e a gente não vê as pessoas debatendo isso na série, não pelo menos de forma explícita, que é a questão de que, como a própria acusação disse, você precisa ter o consentimento da pessoa, você precisa ouvir a voz da pessoa. É muito complicado você presumir que a crença na qual a pessoa é registrada é exatamente a opinião da pessoa. Principalmente quando você comenta ali sobre casos de pessoas mais jovens, geralmente menores de idade, que ainda estão ali sob o amparo das famílias, como é o caso da prostituta assassinada na série, e como foi o caso da Christian Ortega por muito tempo da vida dela. Na série nós temos uma cena onde a mãe da Christian Ortega descobre que ela tirou o seu registro de católica, e a mãe dela acha um absurdo, e ela fala que até pouco tempo atrás ela tinha esse registro de católica, e a Ortega afirma então que durante toda a infância e adolescência dela, ela nunca teve aquela crença, ela nunca concordou com aquilo, porque ela sempre quis poder, se ela morresse, poder voltar. Mas, ou seja, como a família dela impôs aquela crença sobre ela, se a Christian Ortega tivesse morrido, por exemplo, na infância e na adolescência, ela não teria sua opinião respeitada, porque ela estava ali com um registro que refletia uma coisa que não era a sua verdadeira opinião. É aí que a gente chega num ponto em que, quando a gente falou daquela questão de sopesamento de princípios, não é um embate apenas entre a questão da autonomia e a questão do interesse público, porque
O lado aqui que quer aprovar a resolução também está em defesa da questão da autonomia, da pessoa ter o direito de, depois de morta, ser questionada se ela quer ter a chance ali de voltar ou não. Da pessoa ter o direito ali de expressar a sua opinião, numa realidade onde é possível que ela tenha esse direito à fala. Olha, uma realidade que muda o cartucho com o banco de dados da pessoa e não consegue transcrever esses dados, poxa, porque se eles pegassem e transcrevessem, eles podiam, claro, saber se a pessoa realmente queria ou não voltar à vida. Mas a questão aqui que eu acho que eu preciso rebater é, em relação ao falso registro dos católicos. Tá, porque uma organização criminosa está registrando falsamente pessoas como católicas, você vai punir todos os católicos, condenando eles a uma vida a qual eles se negam, a qual eles não acreditam. Que vida? É temporariamente. Não deixa de ser vida, porque a partir do momento que você insere em outro corpo, você tá dando aquela vida. E o problema é porque aí você vai, ao invés de você fortalecer a segurança deste registro, de você caçar as pessoas que estão fazendo isso, você vai pegar e vai trazer os católicos, submetê-los a uma coisa na qual eles não acreditam, na qual eles são expressamente contra, numa sociedade em que foi permitido você abrir mão ali do direito à vida. O que Altered Carbon deixa bem claro pra gente é que nessa sociedade, o direito à vida ele é disponível. A partir do momento em que você pode escolher não voltar, você permite que esse direito seja disponível. Você pode abrir mão dele ou não. Então você não pode condenar isso porque o Estado não consegue conter os registros falsos. Se você pressupor que o que aconteceu com a Ortega, que a situação da Ortega acontece com todos os outros, você tá questionando a crença da pessoa. Você, por exemplo... Por favor, no século XXV, você já começar a entender que as crenças das pessoas vêm das famílias delas, isso é algo tão ousado assim. Mas tem pessoas que seguem a crença. E como é que você vai saber quais seguem por vontade própria e quais são obrigadas? Perguntando, tá? Ela, amiga, acorda aí e me responde. Mas por que você não pergunta isso em vida? Porque aí ela vai ter que escolher entre seguir a crença da família ou se impor ali. E a partir do momento que ela escolhe seguir a crença da família, ela escolhe com as consequências daquilo. Porque tá muito claro, socialmente falando, quais as implicações de você ser registrado como católico, que significa que você não vai voltar à vida. Se morrer antes de falar que não quer ser registrado como católico, morreu sendo registrado como católico, afirmando aquela crença, então prevalece a vontade presumível, não a resolução 635. Isso foi sua réplica? Porque, tipo assim, demorou tanto. Gente, é o seguinte, hoje, esse caso é muito polêmico, né? Então a gente trouxe uma juíza... Togada. Assim, uma admiração nossa. Uma juíza togada. É uma honra ter ela aqui hoje, porque o trabalho dela a gente admira faz muito tempo. Siga o canal dela no YouTube. Vem, Natália. Entra, juíza. Oi, gente, meu nome é Natália Padilha, eu sou do canal Toga Voadora. Muito bom, inclusive. E hoje eu vou julgar essa questão, que ela é muito complexa. Mas, assim, por ter lido o livro, também não apareci nos vídeos, mas eu li o livro, também assisti a série. Então, estando por dentro desse mundo, eu acho muito complicado a gente deixar que o Estado decida para toda uma população e anule a crença de toda ela. Porque como é uma crença, a gente realmente não sabe se ressuscitar eles vai ter uma alma ali ou não. E se eles estiverem errados, e se eles sofrerem com isso? Se a última memória dele, porque depois ele vai ser apagado depois, for que toda a crença da vida dele foi uma mentira, eu acho que o Estado não pode fazer isso. A administração pública tem que tomar outros meios, ter outras formas de achar quem é o culpado por aquela morte. E é o que a Ju falou, se um período daquele tempo eles não conseguirem extrair do cartucho sem trazer a pessoa à vida de novo. E eu sou uma pessoa muito liberal, assim, das liberdades individuais. E eu acho que a crença, o Estado só pode intervir numa crença a partir do momento que ela fere a crença de outro. E não é o que acontece aqui, né? Porque a crença, ela deixa de ajudar o Estado. Porque ela poderia ajudar a achar quem é o criminoso, mas poderia, também nem é certeza. Você decidir isso para uma pessoa é muito ruim. O debate, eu acho que ele não termina aqui, né? Insiram aí nos comentários. Mas hoje eu decido em favor da acusação. Ai, graças a Deus, tinha tanto tempo que eu não ganhava.
e pelos poderes de Grayskull a mim investidos, eu sentencio contra a resolução 653. Recurso! Gente, é isso. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, interponham seu recurso nos comentários e até o próximo!